110 anos atrás, em um país distante, o Japão. Um povo cheio de esperança, partindo com suas memórias e carregando sonhos no coração. Enfrentando oceanos, tempestades e males no caminho da imigração, com alegria no peito, fé e determinação. No horizonte surgindo o sonhado destino, ao chegar ao porto no Brasil, as lágrimas escorreram de emoção. No programa Tubino Entrevista de hoje, o assunto é a imigração japonesa no Brasil. Olá você que nos acompanha pelo canal Tubino Entrevista, bem-vindo a você que está conhecendo agora o nosso canal. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar seus comentários, da onde veio a sua família, da onde vieram seus ancestrais. O nosso muito obrigado à GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária que apoia o nosso trabalho de trazer quinzenalmente sempre assuntos muito relevantes para o nosso autoconhecimento e nosso crescimento. Em junho deste ano, comemoramos os 116 anos da chegada das primeiras famílias japonesas ao Brasil. Então são 116 anos do início dessa saga, dos povos japoneses chegando ao Brasil. Nossa gratidão muito especial a todo o legado de cultura que esse povo trouxe nessa miscigenação que hoje nós tratamos, dando continuidade à nossa série, As Origens do Povo Brasileiro. Vamos aos vídeos então. São Paulo, a maior cidade do Hemisfério Sul, terra de fluxos e transformações, de corridos cotidianos, encontros e desencontros, com uma longa história de integridade e miscigenação, onde mundos mais distintos se expressam por suas ruas e bairros. Próxima estação, Liberdade. Desembarque pelo lado direito do trem. O bairro da Liberdade é hoje sede da maior comunidade nipônica fora do Japão. É também um local turístico de São Paulo e entre suas inúmeras atrações encontramos restaurantes e docerias típicos, lojas, livrarias, supermercados, todos voltados para a cultura oriental.
O bairro da Liberdade, ele foi denominado bairro Oriental em 1974. Mas bem antes, na época de 1920, os japoneses estavam aqui no bairro para trabalhar como motorista particular, garçom, outras atividades também como tinturaria, como barbearia, eram as atividades japonesas, quitandas também eram formadas assim. Tínhamos regiões assim de porão nas casas, onde as pessoas pagavam barato esses espaços e ficavam morando. E também teve a época do cinema, na década de 50, 60, é onde focavam a vinda dos japoneses nessa região. Então, era um ponto onde ficavam as pessoas assim, se reunindo nos finais de semana. Tínhamos longas filas assim nesses estabelecimentos. O próprio comércio também começava a se formar com doces típicos assim. Quem vinha para a cidade para assistir o filme levava um doce para casa, assim, que eram na época que conta nos livros, assim, né? Teve um período difícil aqui também no bairro da Liberdade. Não podiam ficar os japoneses concentrados devido à época da Segunda Guerra Mundial, quando o nacionalismo do Getúlio Vargas, houve a proibição da língua estrangeira no Brasil. E isso pegou bem forte na comunidade japonesa, dessa fracções, assim, do próprio grupo japonês ficando conformados e não conformados devido à época da guerra. E isso houve conflitos e houve grupos antagônicos, né, formados na comunidade japonesa. Até jornais da época foram proibidas. Eles dizem que pegavam e queimavam em praça pública alguns livros, jornais que as pessoas tinham, né, os japoneses. E foi assim bem difícil a readaptação. E a colônia, para ter notícias, era necessária, e foi surgindo grandes empresas gráficas. Nós temos na rua Mituto Mizumoto esse grande jornal São Paulo Shimbun, que atualmente ainda mantém, que é da comunidade. O jornal Paulista e o jornal Diário Nippaki teve fusão, surgiu o jornal Nikkei, né? Então tem edições, antigamente eram em japoneses, depois vem surgindo algumas páginas em português. Aí é bom porque ele fala notícias daqui mesmo e também de lá, do Japão, né? Uhum. E também tem o jornal que é escrito em português também, que fala mais da colônia também, que seria o Nippaki. Isso, ele fala mais daqui do que o outro, e um pouco da cultura lá de fora também. Pra manter a cultura mesmo das pessoas também que não sabem ler também japonês, porque quem compra mais lê é senhor de idade. Porque os netos, né, do japonês, né, eles não aprenderam muito a língua, assim, né? Já é bem diferente também pro chinês, no caso. O chinês, ele já ensina, não importa se o filho dele nasce aqui, ele já ensina a falar a língua desde pequenininho. É a história da Sadako Sasaki, né? É uma menina que, quando era muito pequenininha, ela foi atingida pela bomba atômica. E quando ela chegou aos 10 anos, começou a desenvolver leucemia. Então, no hospital, né, os amigos lembraram dessa história, dessa tradição, de dobrar 1000 tsurus para que ela pudesse se curar. Começou a dobrar. Não se sabe ao certo se ela realmente conseguiu concluir ou não. No caso, a leucemia já estava muito avançada, ela acabou falecendo. O tsuru virou um símbolo, né, de paz. Então, as crianças de várias escolas do Japão se reuniram, né, mobilizaram e construíram um monumento em Hiroshima, onde muita gente que dobra os 1000 tsurus leva os tsurus lá. Bonsai, eu trabalho com isso praticamente desde que eu nasci. Já fazem, só aqui na feira, 38 anos que eu trabalho aqui nesse mesmo local. O tempo todo, somente vendendo bonsai. O meu ganha-pão é produção e venda de bonsai. Plantas em bandeja, em vaso. Bonsai é o nome que se dá à técnica de miniaturização de plantas. Isso é bonsai. Tem Daruma também. Esse chama Daruma, né? Daruma é igual como o nome de Buda, né? Aí,
momento olho sem pintado, como cego, né? Quando passa pedido, fazer desenho, pinta uma hora. Se consegue realizar, pinta outro. Também lá no Japão não fala para pintar, para abrir o olho, né? Ainda esse rei funciona igual como John Bobo, né? Esse aqui está escrito como 7 vezes tomba, levanta 8 vezes. Como igual como vida de gente. Né? Mão direita como fortuna. Mão esquerda como felicidade, segurança. Entendeu? Boneca é como felicidade. São apenas suas atrações diversas que chamam a atenção. As luminárias Suzurantô, espalhadas por todo o bairro, e o Portal Tori, localizado em sua ponte principal na Avenida Galvão Bueno, fazem com que habitantes e turistas sintam-se transportados para o mundo oriental. No mês de abril tem a festa do Buda Shakyamuni. Então tem uma cerimônia também, o nascimento do Buda. O templo Butsuginji que nós temos aqui na rua São Joaquim, eles fazem esse ritual todos os anos, assim. A outra festa, assim, tradicional é do Tanabata Matsuri, quando se enfeitam a rua Galvão Bueno. Essa festa Tanabata Matsuri é o encontro dos noivos, das estrelas principalmente, que os pais proibiram o namoro. E somente uma vez no ano que eles se encontram. E é no mês de junho ou julho que acontece. E é tradicional aqui também no bairro da Liberdade. Mochitsuki em dezembro. A distribuição dos bolinhos, as tradicionais, são vermelhas. Não vermelhas, mas cor de rosa e branca, assim que eles distribuem também. É um ritual shintoísta. Tem essa distribuição dos bolinhos, né? O mochi. Outra festa, não só japonesas, mas a festa do Ano Novo chinês também tem bastante agora. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se hoje você pode pedir uma caipirinha de saquê e ir comer um sushi, foi por causa de um povo que pensou em vir para o Brasil, ganhar dinheiro e voltar para o seu país, mas que acabou ficando por aqui. Com eles também veio o cultivo da juta, da pimenta do reino, a criação do bicho da seda e até a exportação do açaí. Nesse episódio eu vou contar para vocês a respeito da imigração japonesa no Brasil. Até a metade do século XIX, não havia imigrantes japoneses em nenhum lugar no mundo. Isso porque, como eu contei no episódio sobre os samurais, o Japão deixou de ter contato com outros países no século XVI. E esse isolamento só terminou em 1853, quando os norte-americanos forçaram o país a assinar um tratado de comércio abrindo seus portos. Em 1868, com o fim do shogunato e o começo da Era Meiji, como é conhecido a época atual do Japão, os japoneses começaram a emigrar. Nesse ano, um pequeno número se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos, e outro para a ilha de Guam, que na época era uma possessão da Espanha no Oceano Pacífico. O grupo maior foi para o Havaí, que na época era um país independente. Eles foram lá para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Mas eles não se adaptaram ao clima e às condições de trabalho, e muitos precisaram de ajuda do governo japonês para voltar. Por causa disso, só em 1884 o governo japonês voltou a autorizar o recrutamento de pessoas para trabalhar em outros países. Na época, emigrar tinha começado a se tornar interessante, porque a modernização da agricultura deixou milhares de camponeses sem trabalho no Japão. Mesmo ir para as cidades não era uma boa opção, porque as oportunidades de emprego eram limitadas.
Sair do país, então, passou a ser uma alternativa e o próprio governo japonês encorajou a formação de companhias de imigração para levar essas pessoas para outros países, como os Estados Unidos, Austrália, Peru e México. Esses primeiros imigrantes eram quase todos decacegues, uma palavra japonesa que indica alguém que sai do lugar onde nasceu para trabalhar e conseguir dinheiro, mas com a intenção de retornar. O primeiro japonês a chegar no Brasil foi o Asaburo Otaki, um jovem aristocrata que se juntou ao príncipe Dom Augusto Leopoldo, neto de Dom Pedro II, na viagem de circunnavegação do navio Almirante Barroso. Antes de chegarem ao Brasil, a República foi proclamada e o príncipe teve que pedir licença do serviço da Marinha e desembarcar no Ceilão. Mas Otaki continuou a viagem e entrou para a Marinha Brasileira. Mais tarde, ele se tornou funcionário da Embaixada do Brasil no Japão e foi o autor do primeiro dicionário japonês-português. Ainda na época do Império, se falou pela primeira vez em trazer japoneses para o Brasil. Isso aconteceu quando os dois países assinaram um acordo diplomático e comercial em 1885, mas não houve nenhum interesse político. Isso porque, além da política de imigração buscar substituir a mão de obra escravizada por pessoas livres, ela também tinha como objetivo embranquecer a população do Brasil. Hoje, isso parece sinistro, nojento e qualquer outro adjetivo que você quiser usar. Mas na época, se acreditava que tinha base científica. Para a mentalidade racialista do período, os brancos, especialmente os europeus, formavam uma raça superior aos negros e aos amarelos, como eram chamadas as etnias da Ásia Oriental. No começo da República, em 1890, a imigração de pessoas não brancas no Brasil chegou a ser proibida até que uma lei regulamentou a vinda de japoneses e chineses 2 anos depois. Mesmo assim, os japoneses eram considerados inadequados, porque se achava que era impossível que eles se deixassem assimilar numa outra cultura. Outro grupo vindo da Ásia em grande número nesse período foram os sírios e os libaneses, como eu comentei no episódio sobre esses imigrantes. Só que esses povos são árabes e, portanto, brancos. Assim, eles não tinham esse problema que os racialistas viam nos japoneses e nos chineses. Mas nada disso importava muito naquele momento, porque havia imigrantes de sobra, especialmente vindos da Itália. Só entre 1893 e 1904 entraram no Brasil aproximadamente 500 mil pessoas dessa nacionalidade, o dobro dos espanhóis e portugueses somados. A maioria tinha passagem subsidiada com a condição de ficar 5 anos trabalhando nas fazendas de café para pagar a dívida. Só que em 1902, devido às denúncias de más condições de trabalho, o governo italiano proibiu a imigração subsidiada, fazendo o número de imigrantes despencar. Esse foi o momento certo para tentar trazer imigrantes de fora da Europa. Em 1905, Fukashi Sugimura se tornou o novo chefe da delegação diplomática japonesa no Brasil e logo tratou sobre esse assunto com o governo brasileiro e com os fazendeiros, especificamente do estado de São Paulo. Sugimura achou que havia muito entusiasmo pela ideia de receber imigrantes japoneses e se apresentou para fazer um relatório ao seu governo sobre isso. O documento foi publicado nos jornais japoneses em dezembro do mesmo ano e choveram pedidos de informações de pessoas interessadas, embora o governo japonês nem tivesse ainda analisado a viabilidade dessa imigração. Uma das pessoas que leram o material foi Ryo Mizuno, presidente da Companhia Imperial de Colonização,
a estatal responsável pela ida de japoneses para o exterior. Ele estava indo visitar o Peru e a Argentina e conseguiu visitar também o Brasil. Mizuno conseguiu negociar para a retirada dos impedimentos legais que ainda existiam, permitindo assim iniciar negociações para a imigração dos japoneses. Enquanto o acordo não saía, Mizuno apoiou uma experiência inspirada no relatório de Sugimura. Um juiz chamado Saburo Kumabe resolveu largar tudo e fundar uma colônia agrícola no Brasil. Ele recrutou um grupo de jovens, pegou a família e veio, com a cara e com a coragem. Eles foram os primeiros japoneses a se instalar no país, 7 meses antes do começo oficial da imigração. O problema é que nenhum deles tinha experiência com agricultura. Kumabe chegou a trabalhar como enrolador de cigarros em São Paulo até que Mizuno veio ao seu socorro, conseguindo que o governo brasileiro cedesse uma área para o projeto, a Fazenda Santo Antônio, em Conceição de Macabu, no estado do Rio de Janeiro. A experiência não deu certo e a colônia acabou em 1912. Kumabe se mudou para o Rio de Janeiro, onde faleceu em 1926, mas 2 filhas dele foram as primeiras japonesas a se naturalizar brasileiras. Em 6 de novembro de 1907, Rio Mizuno assinou um contrato com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para o envio de 3.000 imigrantes japoneses para trabalhar na lavoura de café. O governo brasileiro aceitou subsidiar a vinda, mas com uma exigência: só seriam aceitas famílias, não homens solteiros. Isso era justamente para evitar os decassegues que vinham já pensando em voltar. O interesse do governo era que essas pessoas se fixassem aqui. Mizuno tentou convencer os brasileiros de que isso ia dificultar o recrutamento, e o máximo que conseguiu foi uma promessa de que qualquer coisa parecida com uma família já servia. O resultado foi que muitas das famílias recrutadas nas primeiras levas eram famílias só para brasileiros ver. Junto com cada casal vinha uma porção de parentes que eram primos distantes ou nem mesmo isso, eram só conhecidos que inventavam um parentesco qualquer. Mesmo os casamentos muitas vezes eram de fachada. Como resultado, das 781 pessoas que se inscreveram na primeira leva, 600 eram homens e só 181 mulheres. Muitos nem tinham experiências com a terra. Além de agricultores, havia também policiais, condutores de trem, professores e até um sacerdote budista, o Tomojiro Ibaragi. Em 28 de abril de 1908, os imigrantes zarparam do porto de Kobe, a bordo do navio a vapor Kasato Maru. A viagem durou 52 dias e os imigrantes desembarcaram no porto de Santos em 18 de junho. Dali, eles seguiram de trem até a hospedaria dos imigrantes em São Paulo, de onde foram levados para 6 fazendas de café no interior do estado. Uma delas era a fazenda Dumont, onde cresceu o inventor do avião Santos Dumont, como eu já contei nesse outro episódio. Na época, ela já não pertencia mais à família. Como os imigrantes não falavam português, cada fazenda tinha um intérprete, mas a ajuda parava por aí. Na verdade, eles tiveram uma grande decepção na chegada. As casas destinadas a eles eram pouco mais do que cabanas e não tinham nenhum móvel, nem camas. Eles eram obrigados a dormir no chão. Os japoneses também estranharam o clima e a comida. Além disso, o trabalho era supervisionado por capatazes, alguns dos quais faziam esse trabalho desde o tempo da escravidão e tratavam os imigrantes como haviam tratado os escravizados. Como desgraça pouco é bobagem, como se não bastasse tudo isso,
o navio atrasou e os japoneses chegaram no meio da colheita, num ano ruim para o café, e demoraram para se adaptar. Como consequência, eles colhiam pouco e ganhavam tão mal que o que sobrava depois do desconto da passagem quase não dava para se sustentar. Se os novos patrões esperavam que esses recém-chegados iam aceitar tudo calados, estavam muito enganados. Menos de um mês depois, eles encaminharam um protesto para o escritório da Companhia de Imigração, no qual afirmavam que se fosse para trabalhar em troca de comida, eles nem teriam saído do Japão. Tudo isso serviu de aprendizado. Quando o segundo contrato foi assinado em novembro de 1908, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil fez uma série de exigências para que a situação anterior não se repetisse. Agora era necessário que os candidatos estivessem acostumados ao trabalho agrícola e deveria haver provas de que as famílias eram verdadeiras. A segunda leva de imigrantes chegou em 4 de maio de 1910 no navio Ryojun Maru. Dessa vez vieram 909 japoneses que foram distribuídos em 17 fazendas, todas no estado de São Paulo. As exigências brasileiras funcionaram e houve muito menos conflitos e mais sucesso em fixar o imigrante na terra, já que um ano depois 70% deles tinham permanecido. Outra coisa que ajudou no processo de fixação foi que os fazendeiros começaram a oferecer terras aos japoneses em sistema de parceria. Um lote de terreno era cedido aos colonos que se comprometiam a limpar a terra, semear o café e cuidar da plantação até que ela começasse a produzir. Eles ficavam com os lucros da primeira colheita e devolviam a terra quando a segunda safra estava a caminho. Os colonos podiam também ficar com todo o lucro de qualquer outra coisa que cultivasse entre os pés de café ou nos cantos do terreno. Muitos começaram a plantar hortaliças, arroz, milho e até cana-de-açúcar, além de criar animais. Assim, a renda média chegou a dobrar em relação ao primeiro ano. Não só sobrava dinheiro para eles mandarem para a família no Japão, como dava para economizar e comprar um lote de terra e não trabalhar mais para os outros. O último navio de imigrantes chegou ao Brasil em 1973 e hoje os descendentes japoneses são uma das muitas partes que integram a mistura que é o povo brasileiro. Isso vale tanto para os imigrantes nascidos no Japão, chamados de Issei, como para os seus filhos, netos e bisnetos, que são os Niseis, Sanseis e Yonseis. A cultura japonesa passou a fazer parte do dia a dia dos brasileiros, seja na hora de escolher um yakisoba ou um sushi para o jantar, ou na academia, lutando judô ou karatê. É possível encontrar shoyu nas prateleiras de qualquer supermercado. E a diversão da noite pode ser num karaokê, bebendo uma caipirinha de saquê. Os jovens podem fazer cosplay de personagens de anime e mangá. E se eles não estão indo muito bem nas aulas de matemática, eles podem ir procurar reforço nas escolas Kumon, que usam um método criado no Japão. Até o pastel de feira, que é super brasileiro, teria sido criado com influência da culinária japonesa. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Deixamos então um convite já antecipado para daqui a 15 dias acompanhar, né? Marque aí, inscreva-se no nosso canal, marque as notificações para daqui a 15 dias você assistir o próximo vídeo da nossa série dos povos que deram origem ao povo brasileiro. Até lá, muito obrigado.